O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 27º domingo do tempo comum. E como faz bem nós meditarmos em cada leitura específica que a liturgia da palavra nos proporciona, como um crescimento, como um desenvolvimento da história da salvação. Nós vamos repartir a nossa reflexão em duas, uma mais específica na missa da manhã, em que trataremos mais sobre a história da revelação divina, sobre a história da salvação para a família, no contexto em que tomamos o embate de Jesus com os fariseus, sobretudo os escribas, eles que tinham o poder de escrever as leis e que assim os fariseus questionam Jesus, que está voltando da Galileia para a Judéia, e que temos dois grupos: a grande multidão que trazia os seus doentes para serem abençoados, e um outro grupo, inclusive hoje, Jesus abençoará as crianças, e é nisto que nós vamos nos deter na nossa meditação, porque o povo acreditava que apenas a imposição das mãos de Jesus sobre as crianças tinha um poder de bênção. Como muitas vezes andamos nas ruas e as pessoas apresentam suas crianças para o padre abençoar. Certa feita, muitas vezes andando no comércio, seja nas cidades das nossas paróquias e área pastoral, seja em outra cidade, no supermercado,
toca uma criança, puxa a batina do padre, e aí a gente olha e está os pais de longe, enviou as crianças, seus filhos, para abençoar o padre e abençoar. Isso é muito bonito. E de fato, amados irmãos e irmãs, está ligado certamente à bênção sacerdotal que a Igreja Católica concede-nos, o dom preciosíssimo de consagrar seu corpo e sangue. Perguntava às crianças na entrevista, na sabatina: criança, tinha um nome certamente, quem é que pode consagrar o corpo e o sangue de Cristo? E ela respondia: o padre. Aí eu dizia: só o padre? Os padres. Só os padres? Aí lembra lá, quem é aquele homem que veste branco, que está lá em Roma, no Vaticano, que representa todos os católicos? Papa Francisco. E quem é aquele que está lá na sede de Campina Grande, da Diocese? Dom Docém. Um ou outro esquecia, sinal de que as catequistas devem lembrar o nome do bispo e o nome do Papa para as crianças. Por este ministério sacerdotal, dele procede o diaconato permanente e o temporário daqueles que serão sacerdotes, e deste sacerdócio procede a bênção, e é dessa bênção que procede a bênção dos pais dentro de casa. Por isso que o pai, que o filho, os filhos pedem bênção ao pai. E essa bênção procede do sacramento do matrimônio de Jesus. Por isso que é importante que os pais, que os pais busquem o sacramento do matrimônio. Não que Deus não abençoa, certamente, claro, porque vocês são matrimoniados em potência, em virtude desta potência que a vida conjugal vos traz, que Jesus hoje neste Evangelho vem trazer para nós, que o divórcio é por conta eu falei que ia meditar isso amanhã na homilia, mas eu vou aprofundar amanhã certamente, com situações mais pontuais, por conta da dureza do vosso coração. E então os escribas, eles eram como hoje o juiz de paz. O casal tem tanto ódio um do outro, infelizmente caíram na tristeza deste ódio, que vão procurar o divórcio, e esse divórcio ele é mediado por um juiz de paz. Sim ou não? Sim. Do mesmo modo eram os escribas, eles escreviam a lei, só que os fariseus já interpretaram que a lei é lei. Só que antes de os escribas executarem a lei, eles ajudavam o casal a que se reconciliassem. É o juiz de conciliação, agem primeiramente assim. Se não tiver remédio, lamentavelmente, e Jesus então lembra, Moisés pediu que escrevesse, porém foi por causa da dureza do vosso coração. E como é que este coração duro ele pode ser quebrado? Primeiramente recordando a obra da criação divina. Deus os fez homem e mulher. Por isso a primeira leitura de hoje: então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. O Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. Então, amados, Deus primeiramente fechou o lugar aberto,
para que o homem ele não seja um carentão que precise de outras mulheres. Ele fez a mulher, uma singular e não uma plural, justamente porque Jesus queria plenificar o sacramento do matrimônio. Iria lembrar depois que os dois seriam uma só carne, que iria deixar pai e mãe e assim formarem uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Então, o que mais vale, amados, é a lei de 1977 de divórcio ou a lei de Deus de 2000, 4000? A história da criação conta como sendo a história de Cristo 2000 anos, mais 4000 para trás, que é assim que a Bíblia lê e interpreta a lei de Deus. Amados irmãos e irmãs, esta realidade, ela é senão o reino de Deus. Por isso que Jesus conclui o Evangelho de hoje afirmando que somente quem receber esta verdade com um coração de criança, abraçando a verdade, Jesus abraçava as crianças, as abençoava e impunha-lhes as mãos para dizer também que estes pequeninos, os mais frágeis na fé, estes merecem também a bênção de Deus para que eles possam crescer na fé, crescer na vida sacramental. No entanto, recordando a segunda leitura, Deus, em sua ciência divina, recorda-nos que a fonte deste amor conjugal é o sacrifício salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo, consumado, para que levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio dos sofrimentos, pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Ou seja, Jesus é o novo Adão, que caindo, pecando, errando, Deus deveria enviar o Salvador. Por isso, Deus não se envergonha e chama-nos de irmãos por participarmos da mesma graça. Amados irmãos e irmãs, façamos o nosso exame de consciência, acolhemos a verdade da palavra de Deus, supliquemos a graça sacramental, dos sacramentos de cura, o sacramento de reconciliação, que ajuda-nos a termos um coração de criança para acolhermos a verdade do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, padroeiro da nossa área pastoral, e assim, com o coração aberto, não mais endurecido pela esterilidade do pensamento moderno e mundano, possamos com o coração tocado pela graça de Deus amar o que Jesus deixou, a sua igreja, os seus sacramentos, para a santificação dos seus amados filhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.